gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou a Isabelle e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco da minha vida. Vocês vêm me pedindo nos comentários para me falar mais da minha história e hoje eu vou contar um pouco de como é a minha relação com a minha mãe, que hoje em dia é mil maravilhas, mas nem sempre foi assim. Minha mãe já foi bem transfóbica e já foi também muito homofóbica. Ela já se autodeclarou homofóbica, mas isso no passado, tá, gente? Hoje em dia minha mãe é outra pessoa. E eu vou contar um pouco como foi a minha convivência, a minha relação com a minha mãe durante o processo onde eu estava me descobrindo uma pessoa transexual e durante o processo da minha transição até hoje em dia. No começo de tudo, quando eu era uma criança ainda, todos já percebiam que o meu jeito era um pouco mais afeminado. E minha mãe, não querendo perceber e nem aceitar isso, ela sempre impôs muita regra na minha vida, em questão assim da doutrina em que a nossa família fazia parte, né, que é da religião evangélica. Hoje em dia eu não faço parte de nenhuma religião, mas toda a minha vida eu vivi dentro de uma doutrina e foi muito difícil para mim, como uma mulher trans, passar por todo esse processo dentro dessa doutrina, porque ninguém da minha família hoje em dia, depois eu venho falar em outro vídeo sobre a minha relação em específico com a minha família e também com o meu pai, que hoje em dia eu não falo com ele, mas hoje vai ser mais a relação entre eu e minha mãe. Bom, como eu disse a vocês, no início era uma coisa assim bem difícil, porque minha mãe, como eu disse, fazia parte da igreja. Hoje em dia ela não frequenta a igreja, mas ela tem a religião dela. Antigamente eu gostava muito de brincar de boneca, eu tinha todos os brinquedos masculinos que eu queria, tá? Só que eu nunca gostei de brincar com os meus brinquedos mesmo. Então sempre que eu tinha oportunidade, eu ia pra casa das minhas primas brincar de boneca ou das minhas amigas da minha rua. E toda a vida que ela descobria, gente, era muito difícil, eu apanhava. E um dos momentos que pra mim mais eu tenho na lembrança que era terrível, eu acho que só as meninas trans vão se identificar com isso, que era no momento em que eu tinha que ir no cabeleireiro, no barbeiro, aliás, né? Naquele tempo eu frequentava o barbeiro. Eu tinha que ir no barbeiro cortar o meu cabelo. Gente, pra mim era o pior momento, porque como minha mãe eu acho que já percebia, né, os jeitos e ela não queria aceitar, ela fazia questão de me levar no barbeiro e quando chegava lá, pra mim era o pior dia, gente, sério, eu chorava pra mim ir, eu não gostava de ir, eu chorava todo momento em que o homem tava cortando meu cabelo. E quando ela percebia que eu tava chorando e ela não gostava que eu tinha essa atitude, né, que pra ela era muito fora do comum, né, pra um homem chorar, cortar o cabelo. E como já tinha este jeito, né, que eu tinha feminino, então ela sabendo da minha situação, né, de gênero, digamos assim, ela pedia pro barbeiro cortar o mais curto possível meu cabelo. Gente, pra mim era, Ave Maria, quando ela me via chorando, ela simplesmente dizia: eu tô achando muito comprido ainda esse cabelo. Corte mais um pouquinho aqui em cima, que eu gostava de deixar essa parte de cima um pouco grandinha assim e deixar só embaixo na lateral. Só que ela percebendo, né, que eu gostava de deixar essa parte aqui maiorzinha, porque eu gostava de dar passando a mão assim no cabelo, então ela mandava cortar o meu cabelo o mais baixo possível. E também teve uma situação que eu tava na casa de uma amiga minha. Eu não me lembro muito bem se ela teve essa atitude por conta do meu padrasto, que era muito homofóbico. Ele era extremamente homofóbico. Eu me lembro até uma vez que no dia do meu aniversário, como eu tinha de tudo, de todas as coisas que eu precisava, então os presentes de aniversário que eu pedia naquela época, quando eu era criança para pré-adolescente, era coisas específicas como um patins. A única coisa que eu não tinha era essas coisas assim mais femininas, que ditas como coisas, brinquedos para mulher, que né, patinete, patins. Então eu sempre pedia nos meus aniversários, era bem específica, eu pedia essas coisas. E eu me lembro que teve um aniversário que eu pedi pra minha mãe pra me furar uma orelha. E tudo bem, ela deixou, né, eu furar a orelha, porque era modinha os boys furar a orelha naquele tempo. E ela deixou eu furar uma orelha pra me botar um alargadorzinho pequenininho. E meu padrasto, quando viu, gente, ele nunca tinha me batido. Ele me bateu meio como se fosse aqui na minha cara, só que pegando minha orelha.
Na hora que ele bateu, o brinco arrancou fora e eu tive que ficar sem brinco. Então imagina aí o quanto esse meu padrasto era homofóbico. Hoje em dia minha mãe não tá com ele, tá com outra pessoa bem melhor e que me aceita como eu sou. Devido a essa situação da gente morar na casa de um homem que era homofóbico, então tipo, ela tinha que seguir o padrão dentro de casa. E teve uma vez que por um acaso eu tava na casa de uma amiga minha e passei um pouquinho de lápis de olho aqui na linha d'água do meu olho. E eu cheguei em casa e esqueci de tirar esse lápis de olho. Foi só o lápis de olho, gente. Sério, ela quis passar em mim, ela passou um pouquinho aqui e eu cheguei em casa sem tirar. Minha mãe não tinha percebido e meu padrasto percebeu e contou a ela nesse momento. Gente, sério, ela quebrou um cabo de vassoura em mim. Eu apanhei muito, mas apanhei tanto que depois do que eu apanhei dela, ela ainda ligou pro meu pai, avisou o que tinha acontecido e me mandou pra casa dele. Quando eu cheguei na casa do meu pai, essa foi a segunda vez que meu pai me bateu. Ele me deu 50 chicotadas com cintos. E ele contou todas as 50 chicotadas, vocês acreditam, gente? Tudo que eu tive que passar, assim, em questão da minha transição, pelo fato de eu ser uma mulher trans e não poder abrir isso, externar isso pra todo mundo. Então eu sofria muito com a minha família, inclusive com meu pai e com minha mãe. E meu pai nesse dia, ele me deu 50, ele me segurou pelo braço, como ele tinha bem mais força do que eu, não tinha como mais escapar. E ele só simplesmente segurou com a mão no meu braço e na outra ele pegou e dava nas minhas costas. De jeito eu pulava, eu tentava correr, mas não conseguia escapar. E ele contou 50 chicotadas. Depois desse dia, gente, eu fiquei assim, um trauma e ficou aquela coisa. Eles me colocaram horário pra chegar em casa. Meus pais eram separados, mas eu vivia na casa dos dois, entendeu? Então eles me colocaram horário pra me chegar em casa. E sempre como eu convivia mais com minha mãe, ia pra casa do meu pai assim, mais final de semana, ou quando eu tinha algum evento de família, eles me colocaram o horário de chegar toda noite quando eu saía assim, que eles não me prendiam totalmente. Mas eles me botaram o horário de chegar em casa todo dia de 10 horas da noite. 10 horas da noite eu tinha que estar em casa já. Isso eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, sabe? E todos os dias eu tinha que chegar a esse horário em casa. E quando eu atrasava, eu tinha tanto medo da reação do meu padrasto e da minha mãe, que, gente, eu não ia pra casa. Eu simplesmente dormia na casa dos meus amigos, com medo de acontecer alguma coisa. E minha mãe sabendo onde é que eu tava, né? Tipo, ela deixava virar outro dia. E no outro dia, quando amanhecia o dia, ela ia lá me buscar na casa dos meus amigos. E, tipo, não apanhava, né? Porque na época meu padrasto trabalhava. Então, às vezes eu acho que muitas coisas que ela fez foi por conta da presença do meu padrasto e pelo morar na casa dele. E nessa época que eu morava com esse meu padrasto, eu acho que pra mim foi o pior momento, que foi logo quando minha avó morreu, porque eu morava com minha avó que me criou até os 9 anos. Depois dos 9 anos foi quando começou essa coisa toda, essa opressão toda em cima de mim. E eu me lembro que tinha um amigo meu, na época amigo, mas hoje em dia inclusive é uma mulher trans também. Ela morava em frente de mim e tipo, a gente tinha maior contato. E ela, muito mais do que eu, dava vários gestos de que era uma mulher trans ou de que era um homossexual. Eu tentava sempre disfarçar, eu sempre tive um comportamento assim mais requintado, digamos assim, né? Nunca foi muito de extravasar na minha gesticulação, na minha fala, por conta da opressão que eu vivi toda a minha vida na minha família. Mas minha amiga dava muito jeito de ser homossexual e meu padrasto não permitia de jeito nenhum que eu tivesse contato com ela. E era a única minha amiga na época que era homossexual e que morava em frente de mim. Tipo, eu adorava estar com ela, mas eu não podia. Sempre que a gente ia sair, tinha que ser escondido. A gente ia se encontrar, tinha que ser escondido. E se ele soubesse, era surra quando eu chegava em casa. Então, gente, assim, no momento de pré-adolescência, onde eu tava ali me descobrindo uma mulher trans ainda, eu sofri muito preconceito dentro de casa, muita transfobia. Logo que minha mãe se separou desse meu padrasto, que foi mais ou menos assim quando eu tinha de 16 para 18 anos, ela foi meio que, entre aspas, aceitando algumas coisas minhas. Como, por exemplo, eu comecei a deixar a minha franjinha crescer. Ela, tipo, já sabia meio que eu ia ser gay, homossexual. E, tipo, foi permitindo aos poucos. Por isso que eu digo que a época que eu morei com esse meu padrasto foi a pior. Ela, tipo, tinha que ser uma pessoa opressora extremamente comigo, devido a ele, né? Porque eu tava na casa dele. Então, depois que a gente saiu, foi morar com meu avô.
ela foi meio que liberando, assim, dando espaço. Eu comecei a conhecer pessoas da minha classe social. E comecei a deixar meu cabelo crescer, comecei a usar umas roupinhas mais apertadas, tá? Umas roupas masculinas, assim, mais apertadas. E ali ela foi meio que aceitando. Ela sempre foi muito homofóbica e declarava isso, que não gostava mesmo. Então, sempre foi aquela coisa muito discreta. Eu tentava colocar, mas eu botava com medo, né, da reação dela. Mas mesmo assim, ela não foi reagindo mal nesse período, quando a gente tinha saído da casa do meu padrasto. Até que eu fiquei de maior, né? Meu pai parou de me dar pensão e ele parou de me acompanhar, de acompanhar o meu desenvolvimento, o meu crescimento, né? Minha vida. E foi quando finalmente eu cheguei para minha mãe e me assumi uma pessoa homossexual até então, né? Ainda não tinha me descobrido mulher trans. E minha mãe, por incrível que pareça, a reação dela foi uma das melhores. Ela não me bateu, não me agrediu com palavras. E ainda falou pra mim que tudo bem, que já sabia, mas que eu me preocupasse só em questão das pessoas do lado de fora, né? Como é que elas iriam me tratar. E também uma coisa que ela ressaltou nesse dia que eu me assumi para minha mãe foi que essas foram as palavras dela. Tudo bem, eu aceito que você seja um homossexual, mas por favor, nunca na sua vida coloque uma roupa de mulher. Naquela época eu acho que ela aceitava, começou a aceitar até então, né? Porque eu acho que ela via que não tinha mais o que fazer em questão a minha identidade de gênero ou, como na época eu disse a vocês, opção sexual. Porque eu me via um homossexual na época, mas eu sempre soube que eu era uma mulher. Lá no fundo eu sabia, eu só não queria ainda aceitar essa realidade pra mim. Essa frase que ela me disse foi uma coisa assim forte, né? Porque eu já me vi, olhava no espelho e já me imaginava talvez, quem sabe, uma mulher, porque eu tinha uma franja grande, então eu sempre ficava assim, botando meu cabelo assim pra frente, gostava de fazer penteados, porque nessa época que eu me assumi pra ela, eu tava já com uma franja bem grande, tá? Aquela coisa assim, bem grandona mesmo, só raspada embaixo. Então ela já deixava eu ter esse estilo de cabelo, uma coisa assim bem gay, afeminada, mas ela não queria que eu vestisse roupa de mulher. E pra mim foi forte aquela frase que ela me disse, e eu fiquei receosa, né? Até que eu comecei a me envolver com algumas amigas minhas, que foi me levando pra conhecer ainda mais esse mundo de transexual, de travesti, de se montar, de colocar peruca, na época era peruca, tá? De ir pra rua montada. E um dia, uma amiga minha me levou pra trabalhar na rua. A gente foi assim, de cara mesmo. Ela me montou, me levou pra trabalhar na rua. Eu já comecei a já trabalhar na rua assim, esse dia já. Vi que estava sendo valorizada, que estava dando dinheiro, que pela primeira vez na minha vida alguém tinha me notado, digamos assim, porque até eu ser homossexual, poucas pessoas me notavam assim na questão de interesse, de se relacionar comigo. E depois que, pela primeira vez que eu botei uma roupa feminina, que eu fui pra rua, que eu vi que um homem saiu comigo e ainda me pagou, eu acho que ali foi a virada de chave pra minha decisão. Até que eu continuei, tipo, me montando escondida fora de casa, sem avisar pra minha mãe. Eu saía de madrugada, meus irmãos assim, umas 10, 11 horas, quando meu avô e minha mãe já estavam dormindo. E eu saía essa hora montada e começava a ir pra rua. Mas, tipo, não no interesse de realmente trabalhar e fazer dinheiro. Só no interesse de aparecer alguém que se interessasse por mim, que quem sabe até me pagasse, né? E aconteceu várias vezes isso. Eu ficava andando na rua com minhas amigas, às vezes parava o cliente, né, e me levava. Na época não era nem cliente, era um cara que me parava na rua e queria me pagar, eu saía. Até que chegou uma outra amiga minha, que foi um anjo na minha vida, que foi ela que literalmente foi o divisor de águas pra mim naquele momento. E ela chegou pra mim, tinha um mega ré na casa dela, ela é cabeleireira também, trans. Ela faz tudo, faz várias coisas, é uma artista, minha amiga. E ela tinha um cabelo na casa dela e ela pegou, me perguntou se eu não queria colocar esse mega. E eu coloquei esse mega ré e simplesmente cheguei em casa e disse pra minha mãe: mãe, a partir de hoje eu só vou usar roupas femininas. Eu acho que pra ela o choque foi tão grande que ela nem teve o que falar. Ela só simplesmente ficou calada, ficou olhando pra mim, tipo, eu acho que tomou uma surpresa na hora dessa minha atitude. Gente, vou acender aqui a luz porque tá anoitecendo. Mas dali então, eu nunca mais tive problema e questão com a minha mãe.
tipo, dela não me aceitar dentro de casa como eu era. Porém, o preconceito dentro de casa, no dia a dia, assim, aquele preconceito velado, continuava. Ela gostava de tirar sarro comigo, tá? Minha mãe tirava muito sarro comigo por conta de questão do meu corpo, porque eu era muito magra. Eu acho que isso foi, inclusive, um dos gatilhos pra mim resolver, talvez, assim, na hora, no calor do momento, colocar o silicone no meu corpo, porque eu me lembrava das coisas que minha mãe me falava, eu me lembrava das coisas que algumas amigas minhas me falavam, coisas que me machucava, doía, porque no momento eu era muito magra e não tinha o que fazer pra me mudar aquilo. E eu acho que foi muito dessas coisas que eu ouvi da minha mãe, das minhas amigas, tenham sido gatilhos que me incentivaram ainda mais a colocar o silicone no meu corpo, que hoje em dia eu não recomendo a ninguém. Vocês não façam isso, por favor, meninas, no seu corpo, porque isso eu considero hoje em dia como uma auto. E no dia a dia eu escutava muitas coisas da minha mãe, não tinha uma convivência muito legal, a gente acabava discutindo muito, né, por conta dessas coisas que ela me falava, que eu não gostava de ouvir, porque ela me via de mulher dentro de casa. Meu avô não me aceitava, meu avô passava por mim, pra vocês terem ideia, meu avô cuspia no chão quando ele me via, gente. Era uma coisa assim, absurda, eu me sentia muito, muito mal. Até que teve um dia que eu fui expulsa de casa pelo meu avô, porque depois que eu virei uma mulher trans, né, a maioria das minhas amigas que estavam ali naquele momento comigo, eu sempre incentivava, assim, a virar mulher trans também, aquelas que queriam, né, claro que eu não vou incentivar todo mundo, mas aquelas que talvez queriam, que gostavam dessa coisa de ser mulher, eu incentivava, ajudava as minhas amigas, e então a maioria das minhas amigas eram todas mulheres trans, e elas sempre iam lá em casa me chamar, e meu avô um dia não estava em casa, e eu coloquei elas pra dentro de casa, e o meu tio, que é vizinho da gente, falou pro meu avô e teve uma confusão dentro de casa e eles me expulsaram de casa, meu avô. Minha mãe não tinha como o que fazer, né? Na época não estava trabalhando também, então a única coisa que eu tinha que fazer era literalmente me jogar na vida de PG e buscar isso como, eu acho que foi aí que eu comecei a realmente levar a vida de PG como profissional, porque até então eu levava mais como hobby, morava na casa do meu avô, né, então tipo, não pagava nada, levava PG como um hobby, né, ia pra rua quando eu queria ir pra uma festinha, ter dinheiro, comprar look novos, mas depois que meu avô me expulsou de casa, eu literalmente encarei a vida de PG como uma vida profissional. E, gente, eu juro a vocês, em menos de uma semana, ou digamos uma semana, eu encontrei o lugar, consegui o dinheiro do aluguel e paguei o aluguel e me mudei em uma semana, gente, que meu avô me expulsou. Porque ele me expulsou, mas tipo, disse que eu tinha que ficar lá fora. Ele tipo me expulsou e me deu um tempo ainda pra mim sair, né, de casa. Daí, com uma semana depois, eu consegui sair de casa, eu cheguei nessa casa, eu só tinha um colchão e um balde de roupa, vocês acreditam nisso? Consegui mobiliar o kitnet, na época era um kitnet pequeno, com 4 vãos. Eu chamei até uma amiga minha, bem conhecida, famosinha aqui na minha cidade, pra morar comigo. A gente morou juntas bastante tempo, acho que quase um ano. Hoje em dia ela é minha amiga, mas na época a convivência acabou dando problema, a gente discutiu. E depois que a gente meio que se separou, foi quando eu comecei a viajar pra fora. E quando eu passei um bom tempo longe de casa e que eu voltei de novo agora, foi aí que finalmente a minha relação com a minha mãe melhorou bastante. Hoje em dia ela me trata no feminino, hoje em dia ela me chama pelo meu nome social, né, até então, que eu ainda não retifiquei. De vez em quando ela ainda dá uns vacilos e me chama pelo meu nome de batismo, mas eu relevo, tá? Porque minha mãe, talvez ela tenha se acostumado de alguma forma, mas sempre que ela pode, ela sempre se corrige, então eu relevo quando ela fala meu nome de batismo. E hoje em dia, gente, a minha relação com minha mãe é maravilhosa, ela me admira, eu admiro a ela. Ela me ensina muitas coisas, eu ensino a ela. Hoje em dia ela tem uma mente muito mais aberta do que no passado. Hoje em dia ela não se considera, claro que a verdade, eu acho que ela nunca foi homofóbica, ela só era ignorante naquela época, então ela se titulava homofóbica, mas no passado ela nunca gostou de homossexuais, nem de lésbicas, ela sempre foi muito preconceituosa e daquelas de soltar piada na pessoa pra afrontar realmente a pessoa, mas hoje em dia minha mãe é outra coisa, gente, ela mudou
muito, muito. Eu tive que chegar na vida dela para fazer talvez ela mudar o pensamento dela em questão à nossa sexualidade e identidade de gênero. Hoje em dia, como eu disse a vocês, a nossa relação é super saudável. Eu amo estar com minha mãe, mas teve um tempo em que eu não gostava de conviver com ela. Nossa convivência era bem difícil por conta desses afrontas que ela me fazia. E eu não aceitava, acabava revidando com palavras e eu achava que isso era errado. E eu, como fui ensinada a respeitar os meus parentes, né, e as pessoas mais velhas, eu me sentia mal, né, de discutir com minha mãe. Então, acho que foi essencial para nossa relação melhorar muito, eu me distanciar do convívio com ela. Hoje em dia eu convivo super de boa com minha mãe, como vocês sabem, eu moro com minha mãe e com meu padrasto. Hoje em dia é muito tranquila a nossa relação, mas antes já foi bem difícil e eu acho que também passar esse tempo fora em BH ajudou a melhorar a nossa relação. Hoje em dia eu vejo que o convívio com minha mãe é bem mais importante pra mim do que era antes. A gente discutia muito, como eu disse a vocês, então era bem difícil isso. Não fazia nem bem pra ela, nem muito menos pra mim. Então, graças a Deus, hoje em dia nós temos outra relação bem mais maravilhosa e bem mais saudável. Porém, diferente da minha mãe, eu não tenho uma ótima relação com a minha família por parte de pai, nem muito menos com a minha família por parte de mãe. E meu pai hoje em dia ele não fala comigo. Se vocês quiserem outro vídeo, eu venho aqui para falar como foi a minha relação com meu pai, que também não foi tão difícil, mas também não foi fácil. E foi esse, né, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Já mete o dedo no like para ajudar a bonequinha trans. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Um beijo e até o próximo vídeo.